Meu nome é William e eu vou explicar sobre o barramento Kick-Patch Interconnect. Bom, nas gerações anteriores de processadores, a Intel usou o barramento Frontside Bus, que causava um grande gargalo no tráfego de dados, porque esse barramento é um barramento compartilhado entre a memória e demais componentes do computador. Como podemos observar, para que o processador acesse a memória e outros dispositivos, é necessário fazer o acesso através do Frontside Bus, e dessa forma há uma grande perda de desempenho do computador. Mas na geração atual de processadores, como por exemplo o Core i7, a Intel desenvolveu um barramento de alta velocidade chamado Kick-Patch Interconnect, no qual seu principal objetivo é obter um melhor desempenho no tráfego de dados. Esse barramento é utilizado pelo processador para interagir diretamente com outros dispositivos, como por exemplo placas de vídeo, dispositivos de entrada e saída e controladores. Podemos observar também que com a presença desse barramento, o processador acessa a memória diretamente pelo barramento de memória. O Kick-Patch Interconnect tem duas vias separadas para realizar a comunicação entre o processador e o chipset, o que permite ao processador enviar e receber dados em paralelo. Cada via é capaz de transferir 20 bits por vez, sendo que 16 bits são de dados e os outros 4 restantes são usados para o código de correção de erros, que permite ao receptor verificar se os dados recebidos não possuem falhas. Vale salientar que o Kick-Patch Interconnect possui uma taxa de transferência máxima pouco maior que 12 GB por segundo em cada via, e esse barramento possui 4 camadas. A camada física, onde ocorre o controle e transferência de dados relacionados a sinais elétricos, incluindo problemas com envio e recebimento de bits. A camada de roteamento, ela assegura a ida apropriada dos dados ao seu destino. Dados com destino dentro do próprio dispositivo são enviados para a camada de protocolo. A camada de protocolo, que tem por função manter coerência de cache e controlar funções de sistema. E por último, a camada de comunicação, onde é feito o tratamento de erros ocorridos durante a transferência de dados da camada física para ela mesma. Oi, meu nome é David. Eu vou falar sobre a tecnologia Hyper Transport. Hyper Transport é uma tecnologia que permite criar interconexões bidirecionais ponto a ponto de processadores com grande largura de banda, baixa latência e maneira escalável. O padrão da tecnologia é aberto, sendo gerenciado e promovido por um consórcio de empresas denominado Hyper Transport Consortium. Esta tecnologia é utilizada pela AMD e pela Transmeta em seus processadores x86 e pela NVIDIA em seus chipsets. Hypertransport é um barramento criado a partir dos processadores AMD 64, Socket 754, que faz a comunicação direta entre o processador e os demais dispositivos da placa-mãe. Nas versões anteriores ao 754, o chipset controlava o barramento de memória e outros componentes ao mesmo tempo. Ao surgir o AMD 64, foi criado o controle de barramento exclusivo aos outros componentes chamado Hypertransport. A tecnologia Hypertransport fornece uma banda larga de alto desempenho para fluxo de enorme quantidade de dados que são normais para jogos, mídias digitais e outras aplicações intensivas em gráfico. Ela utiliza uma interligação ponto a ponto de alta velocidade, baixa latência para multiplicar em até 48 vezes a velocidade de comunicação entre o processador do computador e a memória do sistema, placas gráficas e outros componentes em relação à tecnologia de barramento tradicionais. Isto proporciona um caminho mais curto e direto para a transferência dos dados e permite a entrada e saída maior de dados de processamento ao mesmo tempo. Com isso, os resultados são obtidos em detalhes ricos e realistas nos jogos em 3D, imagem de DVD tipo cinema e áudio com qualidade de concerto. A tecnologia Hypertransport substitui outros barramentos mais antigos, com vários níveis de seus barramentos de alta velocidade, para aumentar sua largura de banda e escalabilidade. Como ela usa menos barramento, pode reduzir altos engarrafamentos e pode permitir o uso mais eficiente do sistema, principalmente em ambientes de computação com multiprocessadores AMD
Imagine uma viagem em uma estrada de pista única que só permite a escoação do tráfego em uma direção de cada vez. O tráfego que vem na direção oposta tem que esperar a sua vez, provocando engarrafamento do trânsito. A tecnologia de barramento frontal é semelhante à estrada de mão única. A entrada e saída de dados não pode engarrafar. A tecnologia Hypertransport apresenta diversos trajetos de alta velocidade que permitem a entrada e saída de dados ao mesmo tempo, melhorando o desempenho geral e reduzindo o engarrafamento de dados. Sistema de comunicações, assimilar o uso de sistemas de comunicação móvel, é um exemplo delas, e outras facilidades, acesso ao sistema de arquivos, dispositivos remotos, celulares, computadores, etc. A transferência de objetos entre os dispositivos pode chegar a uma taxa de 24 megabytes por segundo e o alcance máximo de até 100 metros de distância de um dispositivo para o outro. O SATA é um barramento usado em HDs. É um padrão utilizado para interligar os dispositivos de armazenamento como discos rígidos e drives. É uma sucessora do padrão ATA. Ela faz transferência de dados de forma serial entre o computador e os dispositivos de armazenamento em massa. Por isso que são usados em HDs, etc. A primeira geração dessa interface é capaz de transmitir 150 megabytes por segundo. Já o SATA 300 ou SATA 2 funciona na velocidade de 300 megabytes por segundo e é compatível com a versão anterior, apesar de algumas placas apresentarem problemas da compatibilidade. O SATA 600 é a evolução da tecnologia dos padrões anteriores, funcionando a velocidade de 600 megabytes por segundo e já sendo encontradas em alguns modelos de placa-mãe usadas hoje em dia. O SAS é similar ao SATA, que surgiu para atender às demandas dos servidores e data centers. Diferente do SATA, ele é utilizado em computadores pessoais. As placas controladoras do SAS geralmente são conectadas aos barramentos PCI-X ou PCI Express e inclui 4 ou 8 portas. Inicialmente, esse padrão SAS funcionava a uma taxa de 150 e 300 megabytes por segundo, chegando atualmente a 600 e 1.200 megabytes por segundo de transferência. Oi, meu nome é Rafael e eu vou falar um pouquinho sobre barramentos. ISA foi o primeiro barramento feito nos anos 80 e introduzido no IBM PC com 8 bits. A segunda versão do ISA foi introduzida no 286 com 16 bits. O sistema PCI substituiu o ISA na década de 90. Com 32 bits e menor que o ISA, o PCI ainda tinha o sistema Busmaster, que permitia os dispositivos em uso ler e gravar direto na memória. E ainda continha o Plug and Play, que configurava automaticamente os dispositivos para uso, como hoje em dia é uma coisa padrão. Você não instala os drives antes de colocar algum dispositivo na máquina, ele instala automaticamente. Então é uma coisa padrão. As versões seguintes do PCI tinha 64 bits com 522 megas por segundo. O PCI-X era a variante do PCI, só que mais potente, tendo 1064 megas por segundo, sendo que a sua segunda versão, a PCI-X 2.0, dobrava sua potência. A AGP foi um sistema
feito em 1996, feito especialmente para placas de vídeo, e sua primeira versão, a GPU 1.0, tinha 32 bits com 266 MB por segundo. A sua segunda versão tinha 1066 MB por segundo, era menor que a GPU 1.0 e fazia uso da memória RAM, tinha capacidade de transferência máxima e vários tipos de slot, como a GP Pro e a AGP Universal. O PCI Express foi inventado em 2004 pela Intel com 4 GB por segundo. Ele tem taxas diferenciadas de transferência, e tem vários modelos também, como por exemplo o PCI Express 1X, que tem 250 MB por segundo. O PCI Express 2.0 foi feito em 2007 e tem a taxa de transferência dobrada do que a do primeiro.